crê no Senhor Jesus e serás, falta um S, salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 a 31, diz a palavra. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Vamos orar a Deus nesta hora. Senhor Deus, Pai amado, bendito, eterno, soberano, Rei, Salvador, Conselheiro, forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade, aqui estamos, submetidos todos à tua vontade soberana, que nos trouxe a este lugar nesta noite, Senhor. Obrigado, Jesus, pelos teus desígnios em nossas vidas, pelos teus propósitos certos. Estamos aqui cumprindo, Senhor, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Nós não conseguimos frustrar os teus planos. O diabo não pôde frustrar os teus planos. Por isso nós estamos aqui hoje, Senhor, rendidos aos teus pés, esperando uma palavra tua, um sinal, uma direção. Esperando, Pai, milagres se sucederem. Nós nos abrimos para o sobrenatural que virá decorrente desta palavra, deste conhecimento. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, toda a igreja diga amém. Amém. Obrigada, Silmara. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, chamados para ser santo e irrepreensível diante de Deus, aqueles que têm os seus nomes arrolados nos céus e que de lá ninguém os pode apagar, regenerados, mais que vencedores. Quando você ouve a palavra salvação, qual é o significado que ela tem para a sua vida? Comece a pensar a respeito disso. O que significa salvação para você? Para nós respondermos isto, nós precisamos compreender a existência de dois reinos. Existe o reino natural e o reino espiritual. No reino natural, nós estamos habituados a ouvir expressões do tipo: o médico salvou o paciente. É um tipo de salvação. Ou o bombeiro salvou aquele menino de afogamento. É um tipo de salvação. Os políticos salvaram a democracia. É um tipo de salvação. Essas expressões se referem ao reino natural. Mas no reino espiritual, muita gente não entende o significado da palavra salvação. Por exemplo, em Atos 16:30, está escrito: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Esta é a pergunta mais importante que qualquer pessoa sobre a terra pode fazer. O que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Esta é a pergunta mais importante que existe sobre a terra. Essa salvação tem a ver com a transformação da loucura da vida perversa do pecado
para se viver a vida para a eternidade, a vida plena com Jesus Cristo. Esta passagem que nós lemos do livro de Atos, esta passagem do carcereiro, da prisão, está falando de dois grandes apóstolos, o apóstolo Paulo e também de Silas, que estavam ali dentro de uma prisão, cativos. E eles, por fim, foram libertos por um poder sobrenatural. Paulo e Silas, eles estavam pregando o evangelho pela Europa já. E eles foram a um lugar chamado Filipos, que era uma colônia romana. Lá em Filipos, eles encontraram uma mulher possessa de um espírito de adivinhação. Essa mulher ficava andando atrás deles por dias, seguindo os apóstolos vários dias, e ela dizia: estes homens são filhos do Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo. Estes homens anunciam a salvação. Ela tinha um espírito de adivinhação, apesar de estar falando aquilo que eles eram. Diz o versículo 18: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, houve ali o quê? Um exorcismo. Paulo mandou que aquele espírito de adivinhação saísse, e aquela jovem ficou livre, foi liberta. E em função disto, aquelas pessoas que dominavam essa jovem adivinhadora, e pessoas que ela dava muito lucro, diz a Bíblia, elas haviam ficado furiosas com Paulo. Elas estavam bravas. E elas ficaram tão bravas que elas começaram a dizer, a espalhar, que Paulo e Silas estavam pervertendo a ordem, tirando o sossego do lugar. Estavam perturbando aquele lugar. E acabaram por fazer queixa ao governo. Consequência, o governo prendeu Paulo e Silas, lançando-os numa prisão. Então, aqui neste momento da prisão, nós encontramos já algumas características importantes de quem é salvo em termos espirituais. Porque em termos humanos eles não estavam salvos, eles estavam presos. Mas eles eram salvos, eles eram pessoas nascidas de novo, eles eram cristãos, crentes em Jesus, eles tinham vida eterna. E ali nós já vamos ver então algumas características. Primeira delas, eles estavam presos, com os pés num tronco, e eles começaram a louvar a Deus. Diz o versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amados, eu quero compartilhar logo isto aqui com você, porque aqui é uma verdade irrefutável. O louvor liberta. Diga isso. O louvor liberta. De novo. O louvor liberta. Então, quando tudo parecia contrário, eles começaram a louvar a Deus. Veja que eles não começaram a chorar, eles não começaram a murmurar, eles não começaram a xingar as pessoas, eles começaram a louvar a Deus. Irmão, quando tudo parecer contrário, quando as adversidades na sua vida forem grandes, quando a derrota parecer inevitável, comece a louvar a Deus. O louvor liberta. Comece a dizer: Pai, por antecipação eu te louvo, eu te engrandeço. Isto há de virar em meu favor. Então eu quero agora sugerir que você faça isso neste momento. Você que está passando por uma adversidade muito grande na sua vida, quando dá vontade de jogar a toalha, de desistir de tudo, é nesta hora que você tem que experimentar o poder sobrenatural do louvor. Levante uma das mãos e diga: Pai, por antecipação, eu te louvo, eu te engrandeço. Esta situação, eu não sei como, mas nas tuas mãos há de virar para meu bem. Eu creio em nome de Jesus. Muito bem. E diz que no meio dos louvores, Deus quebrou as cadeias.
enquanto você estava aí dizendo, Pai, eu te engrandeço, eu te louvo, alguma cadeia foi quebrada na sua vida, alguma prisão foi aberta hoje, eu creio nisso. Foi isso que Deus fez com Paulo e Silas, porque o louvor tem o poder de libertar. O louvor liberta das preocupações, liberta de medo, liberta do medo do amanhã. O louvor liberta das correntes que aprisionam o homem no seu trabalho, nas suas amizades. O louvor liberta o homem que não tem Cristo Jesus. O louvor derruba muralhas, como derrubou as muralhas de Jericó. Você veja que Deus deu uma estratégia que parecia um absurdo, né? Pegarem ali, rodearem, o povo de Deus rodear com os sacerdotes os muros de Jericó por 7 dias, e no último dia eles iam louvar, eles iam gritar. E ao fazerem isso, as muralhas caíram. Talvez haja alguém aqui, ou me assistindo pela internet, ou que vai assistir, ouvir este CD, que esteja enfrentando a maior batalha da sua vida. Você não sabe por quê, você não entende por que você está passando por isso, você não compreende por que você está sofrendo desta forma. Não precisa compreender. Comece a louvar a Deus e as muralhas cairão. As cadeias se soltarão e a vitória chegará. Amém? Vamos dar um aplauso como louvor a Deus? Vamos ver batalhas agora sendo vencidas, cadeias sendo quebradas. Amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, voltando para a situação de Paulo e Silas. Quando aquele carcereiro, que aparentemente era um ímpio, tá bem? Não tinha nada que nos mostrasse o contrário. Mas quando aquele carcereiro ouviu o que o louvor de Paulo e Silas produziu, ele viu, produziu um terremoto. Começaram a abrir as portas das cadeias, as prisões, os ferros das pernas, dos pés, dos braços, todos estavam livres, né? Ele viu, soltaram-se as cadeias de todos. Aí diz a Bíblia que ele queria matar-se, ele queria se suicidar, o carcereiro. Por quê? Porque as leis daquele local e as leis daquele tempo diziam que quando um carcereiro deixava fugir um prisioneiro, ele era morto no lugar do fugitivo. Então você imagina que situação daquele carcereiro. Dormindo, todo mundo preso, Paulo e Silas cantando, louvores a Deus. Um terremoto, algo sobrenatural, todos se soltam, estão todos livres. Ele pegou a espada para se matar, porque ele sabia que ele seria morto no lugar dos prisioneiros. Assim estão as pessoas que não têm rumo de vida. Nós vemos aqui como uma pessoa que não tem a Cristo, ela já toma atitudes precipitadas. Veja, por favor, que as pessoas que não têm rumo de vida, que não têm um sentido de vida, não têm razão de viver ou razão para viver, pessoas que não têm a Cristo, são pessoas que vivem por viver, têm as suas funções por terem nesta vida, apenas arrastam a vida. E o que é pior, ainda tem sentimentos que o diabo coloca na cabeça, que são sentimentos terríveis, como, por exemplo, sentimentos de morte. Quem não tem uma experiência real de novo nascimento com Cristo Jesus, como nós temos, às vezes pensa que a morte é a única solução. Muita gente que está aqui hoje pode no seu passado ter pensado isso. A morte é a solução. Assim como o carcereiro estava pensando. Diz o versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, esta situação, amado, de todos livres, ninguém saiu correndo. Esta situação de Paulo dizer, calma, não vai fazer mal nenhum, nós estamos todos aqui paradinhos. Essa situação impactou de tal modo o carcereiro, mas de tal modo, que ele percebeu que ali era um tipo de gente diferente. Essa é a característica de salvo. O salvo é um tipo de gente diferente. Tão impactado ele ficou que no versículo 30 ele diz, depois trazendo-os para fora disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Veja que o Espírito Santo revelou a este carcereiro que na realidade era um eleito do Senhor, ele era um predestinado para a salvação. O Espírito Santo lhe revelou que aqueles fatos que estavam ocorrendo ali
Não eram fatos normais, não eram coisas naturais, não era alguma coisa humana. Era uma intervenção sobrenatural de Deus, que a Bíblia chama de milagre. O carcereiro estava diante de um sobrenatural, de um milagre. Então ele fez a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Esta é a pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer. Agora, amados, como esta resposta não é muito bem concedida aí pela maioria dos pregadores, eu estou aqui hoje neste altar para dar essa resposta vinda de Deus para você. Por isso que eu não coloquei no tema de hoje, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Porque este versículo tem sido gerador, por falta de olhos iluminados, de conhecimento, gerador de uma doutrina herética dentro da obra de Deus. E nós temos que entender isso. Todos nós que vivemos nesta terra, hoje somos mais de 6 bilhões de pessoas. Todos nós, todos. Um dia nós partiremos daqui. Morreremos. Uns para viver a vida eterna com Cristo, são os salvos. E os outros, para viver o sofrimento eterno, consciente, chamado de perdidos. Portanto, os salvos que viverão eternamente no esplendor dos céus, com a cobertura da glória de Deus, e os perdidos que viverão no horror do inferno, conscientes o tempo todo e durante a eternidade dos seus sofrimentos. Quando Deus, amados, se fez carne, isso é importante. Quando Jesus nasceu, ele veio com um objetivo. Ele pensou em você, ele pensou em mim, ele pensou no seu povo, ele pensou nos seus eleitos, ele pensou nos muitos para os quais ele veio derramar o seu sangue. Jesus Cristo veio para salvar os que se haviam perdido, diz a Bíblia. Jesus veio a esta terra com um propósito predestinado. Diz Atos 2, 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então isto tem que estar claro. A vinda de Jesus não foi um acaso. A vinda de Jesus estava dentro dos desígnios e da presciência de Deus. A vinda de Jesus Cristo foi determinada desde antes da fundação do mundo pelo soberano Deus. O nascimento, amados, o sofrimento de Cristo, a cruz, a sua morte e a sua ressurreição estavam determinados por Deus. Amém? Amém. Diz o versículo 24. Ao qual, porém, Jesus, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não pôde reter a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era Deus, o único e verdadeiro Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus. E tudo que Jesus passou e pagou alto, ele o fez por mim e por você. Ele não veio à terra porque ele precisava de nós. Ele veio à terra porque nós precisamos dele. Ele não veio aqui estabelecer denominações. Ele veio estabelecer vidas firmes, vidas restauradas. Ele veio chamar pessoas para que o sigam. Ele veio chamar pessoas para que o obedeçam, para que sigam a sua palavra. Ele veio reunir os seus. Ele veio reunir a sua igreja. Em Lucas 19, 9 e 10 diz: Então Jesus lhe disse: Hoje
houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quem aqui é filho de Abraão? Diga amém. E diz o 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aqui estávamos nós, amados. Filhos de Abraão e perdidos. Jesus veio para mim e Jesus veio para você. Mateus 18:11 diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Quem aqui é salvo? Diga, eu não estou mais perdido. Eu estava perdido. Muito bem. Nós estávamos, amados, irremediavelmente perdidos. Mortos nos nossos pecados, delitos, seguindo o curso do mundo, fazendo a vontade do diabo. Ele veio nos buscar e ele nos encontrou. Ele não perdeu a viagem. Cada um de nós, estávamos nós num lugar, de um jeito, e ele foi até nos encontrar. Encontrou você? Diga glória a Deus. Então, em primeiro lugar, Jesus nasceu e veio a esta terra com um objetivo. Primeiro deles, buscar e salvar o perdido. Segundo lugar, 1 de João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Diga comigo, para destruir as obras do... De novo, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, segundo lugar, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Obras do diabo quais são? Pobreza, miséria, fome, angústia, doença, depressão, roubo, droga, bebida, prostituição, desajuste, falta de paz. Ele veio para destruir tudo isso. Ele destruiu ou não? Você tem que carregar isso na sua vida? Não. Então, a pessoa que é eleita, a pessoa que é de Deus, que é predestinada para a salvação, ela pode estar num tremedal de lama. Ela pode estar no fundo do poço. Quando Jesus chega até ela, ele destrói as obras de Satanás desta vida. Porque ele veio para destruir as obras do diabo. Amados, Jesus é o pastor, nós somos as ovelhas. Jesus é o oleiro, nós somos o barro. Jesus é o pai, nós somos os filhos. Então, qual é o propósito da igreja? Essa reunião de filhos, de barrinhos, essa reunião de ovelhas. O propósito da igreja é trazer pessoas para Jesus. Não há coisa mais importante nesta vida do que trazer pessoas a Jesus, do que pregar a Jesus Cristo, do que falar daquele que morreu, mas ressuscitou, daquele que diz àqueles que estão no mundo, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há coisa mais importante do que anunciar Jesus Cristo como único e soberano Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. A igreja não é um lugar de aposentadoria religiosa. A igreja é um centro de recrutamento de um exército de Cristo. A igreja é o lugar onde se aprende a vencer a carne. A igreja é o lugar onde se aprende a vencer o mundo e a sua concupiscência. A igreja é o lugar onde se aprende a vencer o diabo e as suas ciladas. O propósito da igreja de Jesus Cristo é acolher pessoas, é confortá-las, é amá-las, é ajudá-las na aflição. O propósito da igreja de Jesus Cristo é transformar pessoas em sal da terra, em luz do mundo, é dar expressão à vida das pessoas. Diz Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, só se é salvo por graça. Isto é um dom de Deus. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todas as pessoas precisam de salvação. Todos estão no pecado. Amém? Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo justifica, só Jesus Cristo perdoa, só Jesus Cristo redime, só Jesus Cristo transforma, só Jesus Cristo dá vida eterna. Ele veio salvar,
ele veio transformar, ele veio tirar o pecado. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que enquanto não há justificação pela fé, enquanto não há salvação, não há paz com Deus. Não adianta a pessoa dizer, não, eu tenho paz com Deus, está tudo certo, eu e Deus, ó, sim, tá nada. Enquanto não há justificação, perdão, lavar regenerador do Espírito Santo, enquanto não há salvação, não há paz. Não há paz com Deus. E o que as pessoas que não têm paz com Deus fazem? Bebem, fumam, cheiram, se prostituem, mentem, se drogam, perdem o sentido da vida. Diz o versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então veja, primeiro, Jesus nos justifica. Depois Jesus nos dá uma capacidade de amar. Você sabe por que você hoje é capaz de amar? Porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Ele te amou primeiro, por isso agora você pode amar. Então a igreja é um lugar de amor, porque a igreja deve ser a reunião dos salvos. Os justificados receberam o amor de Deus em seus corações. Você pode mostrar amor ao irmão que está ao seu lado? Diga, eu te amo no amor de Jesus Cristo. Amém. Aqui tem que se sentir amado. Na igreja de Jesus as pessoas devem se sentir amadas. Vocês gostam dessa hora. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, por meio de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, os que são salvos, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então a pessoa que é justificada, que é salva, ela é cheia de amor e depois ela tem autoridade para reinar em vida. Diga com fé, diga, eu estou cheio do amor de Deus e eu tenho agora autoridade para reinar em vida. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Nós, amados, que éramos carmesim, hoje nós somos brancos, nós somos alvos, nós somos puros. O pecado se foi. O castigo virou paz. A maldição foi quebrada. A vida velha se foi. Nós somos novas criaturas. A vida nova e abundante veio. A paz veio. A luz chegou. O tempero para as nossas vidas foi estabelecido. A vida eterna está garantida. Diga glória a Deus. Quem trouxe tudo isso? Jesus Cristo. Jesus veio trazer isto. Jesus veio trazer boas novas, de grande alegria. Jesus veio trazer paz, saúde, restauração, restituição. Jesus veio trazer vida eterna. Agora, existem alguns fatos, já que nós estamos falando sobre salvação, existem alguns fatos que vocês precisam saber que não são salvação. E é importante identificá-los. Em primeiro lugar, o que não é salvação. Salvação não é só ser membro de igreja. Isso não é salvação. Nós sabemos, amados, que igreja é a casa dos salvos. Mas a igreja não salva. Diga, a igreja não salva. Então, ser só membro da igreja não garante que as portas do inferno não prevaleçam contra a pessoa. Está claro isso? Amém? Ser salvo é diferente. Ser salvo é participar da igreja. Ser salvo é ser regenerado, é ter a unção de Deus, é viver vitoriosamente, é ter força sobre o mal. Isto é ser salvo. Segundo lugar, salvação também não é apenas passar pelas águas, num batismo. Há pessoas que dizem que as águas salvam, regeneram, purificam do pecado, mas a Bíblia não diz nada disso.
Eu quero responder a uma irmã que me enviou um e-mail que está em pânico, porque não é batizada nas águas. E na sua denominação disseram que ela não é salva. Eu quero lhe dar esta resposta e esta paz ao seu coração. Águas de batismos não salvam ninguém, não regeneram, não justificam, não purificam do pecado. A Bíblia diz em Hebreus 9:12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então a minha pergunta é, quem é que dá a eterna redenção? É o sangue de Cristo ou as águas do batismo? É o sangue de Cristo. Então, qual é a do batismo, afinal de contas? Amado, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver ninguém batizar. Jesus nunca batizou ninguém. Não batizou ninguém. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, batizou 2 pessoas. Mas ele disse que ele não veio para batizar, não foi chamado para batizar. Então, o que é o batismo? As pessoas não batizavam de Gênesis a Apocalipse? Não. Batismo é uma cerimônia dos judeus. Apenas a tribo dos judeus, chamada tribo dos essênios, de onde veio João Batista e Jesus Cristo, é que batizavam. Só os essênios batizaram na Bíblia. Isto é uma cerimônia dos judeus, só de alguns judeus. Judeus não batizaram nunca. Só os essênios batizaram. Era um rito de iniciação de uma tribo que era profundamente ortodoxa, formavam até uma seita. Eles não comiam qualquer coisa, eles viviam nos desertos, se alimentavam diferente. Era uma seita dentro do judaísmo. A família de Jesus era desta seita. João Batista era primo de Jesus. Os 2 eram da seita dos essênios. Por isso, como eles eram judeus, e os essênios não batizavam, os essênios batizavam, é que João Batista batizava, e Jesus foi batizado, para não ficar nenhum ponto da lei dos judeus sem ser cumprida. Sem ser cumprido. Você está compreendendo? Batismo não serve para nada. Tremam os céus, os legalistas estão virando no túmulo agora, no túmulo, mas não serve para nada. Não serve para nada. O sangue de Jesus salva, purifica, regenera. Eu sei que alguém vai dizer, mas bispo, eu ouvi dizer na minha antiga denominação, no seminário, que quem não se batizar não é salvo. Não, tire esse ranço da lei errado da sua vida. Salvação é acreditar nesta verdade, que diz o versículo 20, presta atenção. Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Deus não prescreveu águas. Deus prescreveu sangue de Cristo para nós sermos salvos. Amém? Versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Até na lei, a purificação se dava com derramamento de sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Portanto, as águas não são redentoras, as águas não são salvadoras, as águas não são regeneradoras. As águas são apenas um rito judaico parcial. Todas as pessoas, guardem o que eu vou lhes dizer agora, todas as pessoas que abandonaram as suas igrejas, todas as pessoas desviadas das igrejas, todos os grandes pecadores que passaram pelo Evangelho e pela obra de Deus, todos eles tinham 1, 2, 3, 4 batismos nas águas. Por isso eu posso afirmar que as águas não fazem nada. Amém? Amém. Jesus, amados, é que carregou o pecado para a cruz do Calvário. Jesus fez a remissão dos pecados. Terceiro lugar, do que não é salvação. Salvação também não é reformar a vida. Vamos falar de reforma um pouquinho.
rapidamente. Quantos aqui já reformaram uma casa? Dá um trabalho, não dá? Dá um trabalho. O que é uma casa reformada? É uma casa que você vai trocando algumas coisas. Se é reformada, é porque você pega o quê? Canos e troca por outros. Não é assim? Azulejo troca por outros. O que mais você faz? Janelas troca por outras. Porta troca por outras. Pinta onde está velho, sujo. Não é isso? Põe o carpete. Tira os móveis velhos, põe muda os móveis de lugar para dar uma cara boa. Mas sempre é uma casa o quê? Reformada. A estrutura da casa continua velha, continua mesma. Sempre é uma casa reformada. É diferente de construir uma casa novinha? É. Então, salvação não é uma vida reformada, com uma estrutura antiga, com uma estrutura velha, dá um tapa na funilaria e virei crente e eu fui reformado. Salvação não é reformar a vida de ninguém. Salvação não é reforma. Salvação, amados, é regeneração. É regenerar. E quando Deus regenera, Ele muda tudo. Ele muda toda a estrutura. Não fica nada do que é velho. Amém? A vida fica nova. Diga, a vida fica nova. Não vá me dizer que você é reformado. Que eu às vezes ouço um pessoal da militar que fala isso. Eu sou, sei lá o quê, coronel reformado. Para salvação isso não pode. Eu sou um filho de Deus novo. Amém? Diga, eu sou uma filha de Deus novinha em folha. Novinha em folha. Olha, se está reformado, não serve. Reformado não serve. A estrutura é velha, vai dar problema. Já viu aquela propaganda dos tubos e conexões? Se você puser um outro falsificado, vai reformando. Paga mico. Tem crente pagando mico porque é reformado. Não é nova criatura. Amém? Quarto lugar, salvação também não é apenas moralismo. Porque tem gente que diz, eu sou salvo. Olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não bailo, eu não falo palavrões, eu me visto assim, eu uso um cabelo assim, eu uso um assim, eu sou assim. Salvação não é moralismo, amados, só. Salvação é novo nascimento. Diga, salvação é novo nascimento. A verdade, irmãos, é que nós nos tornamos pessoas com uma capacidade moral muito grande, mas foi em função da salvação. E não que nós nos tornamos apenas moralistas, pessoas que deixaram de fazer coisas erradas. Entenderam? Tudo que nós deixamos de fazer errado é porque nós somos salvos, é porque nós fomos salvos. E a consequência da nossa salvação é trazer um novo nascimento. Então as coisas que eram da velha natureza, ficaram com a velha natureza, mortas, foram crucificadas com Cristo. Quem crê? Amém. Então, 5. Salvação também não é apenas fazer obras. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós não temos que fazer obras para ser salvos. Eu vou levar os móveis para a casa de Davi, eu vou distribuir cesta básica na favela, e eu vou fazer caridade para as crianças lá do lar, escola não sei do quê, do Padim Chico. Olha, amados, obras não salvam. E nem as obras da lei, tá? Sacrifícios, jejuns, vigílias, come, não come, sexta-feira, sábado, nada disso. Nada disso. Essas obras trazem glória humana. E a palavra de Deus diz, para que ninguém se glorie. Então não é para fazer obras para trazer glória para o homem. As obras são consequências da nossa salvação. Versículo 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Diga, eu fui criado para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deixa no telão, porque você vai entender o seguinte, que há obras e há boas obras. O versículo diz que nós somos criados para boas obras. Se há obras e há boas obras, quais são as boas obras? São as obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Exemplo, dar testemunho. Isto é uma boa obra. Participar da vida da igreja. Isto é uma obra preparada de antemão. É uma boa obra. Evitar falsidade com falsos irmãos. Isto é uma boa obra. Investir na obra do Senhor. Evangelizar. Isto é uma boa obra. Amém? Isso foi preparado de antemão para nós. Isto não salva. Isto é consequência da vida de um salvo. Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, essas obras que Deus diz, não, essas eu não aceito, essas são as obras da lei, são as obras da carne. Jejum, sacrifícios, vigílias, joelhos sangrando, batalhas com o demônio. Isso não serve para nada, Jesus não aceita. Essas obras não valem para Deus. Mas há obras que Deus mesmo preparou. Por exemplo, eu estou aqui hoje numa boa obra. Numa obra preparada de antemão para a minha vida. É uma obra boa. São boas obras. Nós trabalhamos, amados, porque somos salvos. Nós estamos aqui porque nós somos salvos. Não porque estar aqui vai trazer salvação. Amém? O fato de você estar aqui já mostra que você é salvo. Diga glória a Deus. Nós trabalhamos para o Senhor como consequência da nossa salvação. Então, o que é a salvação? Agora vamos ver, já vimos o que não é. Vamos ver o que é. Em primeiro lugar, salvação é a mudança sobrenatural que Deus opera na nossa vida. Guarde para sempre, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma criatura reformadinha com tubos tigre. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já, eis que se fizeram. Então, quem está em Cristo não é reformado. É nova criatura. Diga, eu não fui reformado. Diga, eu sou nova criatura. Agora, você acabou de dizer que nada do seu passado ainda existe na sua vida. Porque se você não foi reformado, não carrega mais nada do velho homem, da velha natureza. Você é nova criação, nova criatura. Você está em Cristo Jesus. Isto se chama salvação. Entenderam? Então, quando uma pessoa se converte, ou quando Deus a converte, ela muda totalmente. Se você não mudou totalmente, é porque não houve conversão legítima. Quem está entendendo? Porque tem uma pessoa que diz assim, olha, é o seguinte... Eu fumava 5 maços por dia. Agora que eu sou crente, 1,5. Olha, eu estou totalmente reformado. Reformado, mas não convertido. Você não é uma nova criatura. Isto não é salvação. O que vocês estão rindo? Pode contar para mim o que foi. Passarinho passou por aí, né? Contou um segredinho. Tá bom. Ou então aquela pessoa, eu no passado, besta, eu era uma mulher muito franca. Olha, quando eu chego perto dessas mulheres, assim, eu sou muito franca, eu já saio até de perto, vai voar alguma coisa. Isso você sabe que isso já é um aviso que eu vou rodar a baiana, né? Eu sou muito franca. E como eu sou muito franca, no meu passado eu dizia assim logo uma centena de palavrões. Quando alguém me pisava no carro, eu já dizia, mas agora que eu venho à igreja, bispa, agora eu só falo essas 2 vezes ao dia, de vez em quando, só que eu, aleluia, aleluia, aleluia. Não é convertido nada, é reformado e muito mal. O que foi, presbítero? O que você está rindo aí? O bispo está fazendo piada. Amados, agora falar 2 palavrões, eu me converti. Não. Você carregou coisa da casa velha, estrutura velha. Isso não é conversão. Isso é uma reforma e muito mal ainda. Porque deixou uma coisa que não presta. Então é o seguinte, conversão é mudança total. Isso é conversão. Você que dirige, o que é conversão? Você está dirigindo, você está indo por uma rua. Aí fala, tem que fazer uma conversão agora.
A conversão para onde que é? É para a direita, é para a esquerda? Não é. É voltar, tomar outro rumo. Não tem como você continuar no mesmo rumo. Entenderam? Amém? Ai, mas eu era tão ciumenta, bispa. O meu marido, quando ele saía comigo, olha, ele ia assim, dirigindo o carro. Aí ele parava no semáforo, ele olhava assim, quando eu falava... Pra onde está olhando? Ele dizia, eu estou vendo amarelo. Eu já pegava minhas unhas, eu arrancava a carne dele, eu unhava ele. Fala para mim, para onde você está olhando? Olha, bispa, eu tinha umas crises, sabe? Tinha algumas festas de família, que meu marido ia cumprimentando todo mundo. Eu ficava tão irada quando eu via ele se aproximando de certas pessoas, que eu lhe agarrava, sabe? Eu lhe rasgava a camisa. E assistindo televisão, então. Às vezes tinha uns programas lá, pareciam umas mocinhas lá dançando, e ele estava lá no programa. Olha, certa vez eu lhe mordi, eu arranquei metade da orelha dele. Falei, mas agora não. Agora eu só faço isso no Natal, na Páscoa, na passagem do ano, quando... Não tem conversão, não é convertido de nada. Quem está entendendo? Isso não é conversão, isso não é novo nascimento. Quem é nascido de novo é novo totalmente, é nova criatura. Amém? Amém. Então, o convertido, ele é totalmente diferente. Se você não mudou e não está totalmente diferente, é porque não houve conversão. É importante saber que há pessoas que têm experiências emocionais, mas elas não mudaram. E experiências emocionais não se constituem em novo nascimento. Ok? O convertido é totalmente diferente. Diga isso. O convertido é totalmente diferente. Agora eu vou perguntar, quem aqui é convertido? Então diga, eu sou totalmente diferente. Segundo lugar, salvação é ser livre do medo. As coisas que eu amo, amados, agora, o mundo tem que odiar. E as coisas que eu odeio, eu tenho que ver o mundo amando. São as coisas do inimigo. Romanos 8,15 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. Amado, você não é órfão, você é filho do Deus vivo. Você tem um pai que é protetor e é provedor. Não tenha medo de nada, você é filho do rei. Você não pode ter medo. Digam, não temerei nada. Terceiro lugar, salvação é ser livre da condenação. Romanos 8,1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então agora, amados, é nós aqui, nós que somos salvos, não há mais condenação para nós. Diga amém. O Espírito Santo não condena. O Espírito Santo convence dos nossos erros, mas não condena. Amém? Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, se disserem coisas de você, diga, Deus é a minha justiça. Se hoje você está aqui com alguma palavra contrária que disseram contra você, você diga, Deus é a minha justiça. Deus é que me justifica. Amém? Quarto lugar, salvação é uma chamada à vida. Efésios 2, 1-3 diz, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora, o diabo atua nos filhos da desobediência, não atua mais na sua vida. Você é filho da obediência, você não é filho da desobediência. Amém. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos na carne iguais aos filhos do diabo, mas na realidade sempre fomos filhos de Deus. Então, não coma mais a comida do mundo envenenada aí fora. Não beba mais a bebida envenenada do mundo aí fora. Não aceite mais que a sua vida seja destruída. O Senhor já te deu vida. Diga amém. Segundo aos Tessalonicenses 1, 8 e 9. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha o que acontece para quem não obedece, para quem não conhece a Deus, não é de Deus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. É o inferno.
banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso é para quem não é de Jesus. O inferno não é para você, é para o ímpio. Amém? Amém. Apocalipse 20, 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse lago de fogo é o inferno. As pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida não são para a salvação, são filhos do diabo, são para a perdição. Eles vão para o inferno com consciência. Todos nós morreremos um dia. Dizem as estatísticas que de cada 100 pessoas que nascem, 100 morrem. Agora nós estamos aqui para dizer, os salvos viverão em paz nesta terra e viverão em paz eternamente. Aqueles que confessam a Jesus viverão eternamente e em paz. Apocalipse 21, 7 e 8. O vencedor, quem aqui é vencedor? Herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus não salva essa gente aqui. Os que são para isso, os que nasceram para isso, os que estão na prática destas coisas todas, são para a perdição, não vão ser salvos. Agora, encerrando a mensagem. Não saia daqui hoje sem confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu quero que você pertença a Jesus. Porque quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. E para isso você precisa ter um encontro com Jesus, pessoal e definitivo. A salvação é individual e intransferível. Amém? Então cuidado com esse evangelho aí fora que é raso, que generaliza a salvação, fazendo com que você creia, né? Que quando você crê, você salva a sua casa. Não, você não crê e salva automaticamente a sua casa, sua família. Veja agora com olhos iluminados o que aconteceu com aquele carcereiro de Paulo e Silas e com a casa dele. Porque todos os crentes sabem decorar este versículo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A pessoa diz, eu estou na igreja, minha casa está salva. Não está. Não está. Como? Vamos lá. Atos 16, 30 e 31. Preste atenção nos detalhes. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Presta atenção. Crê no Senhor Jesus, primeiro é para ele, e serás salvo, tu. E a tua casa? Crê no Senhor Jesus e será salva a tua casa. Não é crer no Senhor Jesus você e será salvo você e a tua casa vem de lambuja na salvação. Não existe isso. O processo de salvação é pessoal, intransferível. Então, crê, carcereiro, no Senhor Jesus e será salvo. Crê e será salvo. Crê e será salvo. Isso é para tu, carcereiro, e serve para tua casa também. Tem que crer para ser salvo. Quem está entendendo? As pessoas dizem, mas bispo, eu nunca tinha entendido isso. Ele estava dizendo, tu e a tua casa devem crer para ser salvos por Cristo Jesus. Tanto é verdade isto aqui, que o versículo 32 comprova totalmente. Presta atenção, você é inteligente. E lhe pregaram a palavra de Deus. Como é que alguém vai crer se a palavra não for pregada? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Então o que Paulo e Silas fizeram? E lhe pregaram, pregaram para o carcereiro. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Eles foram na casa do carcereiro pregar a palavra. Crê você, carcereiro, você vai ser salvo. Crê a tua casa e a tua casa vai ser salva. Amém? Eles tiveram que ir com a palavra para lá. Eles precisaram ouvir a pregação da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Ninguém será salvo automaticamente. Tem que ouvir a palavra. Me escreveram um e-mail, mas eu oro há anos pela minha família. Agora conhecendo a predestinação, eu não posso mais orar.
Ore, mas pregue, porque as ovelhas se manifestam ao ouvir a voz de Jesus Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir. A família do carcereiro foi salva, porque cada um daquela família creu e deu em Deus. E Deus, maravilhosamente, em seus desígnios, usou aquela situação para que a salvação chegasse àquela casa. Veja o versículo 34. Olha que maravilha de revelação. Então, levando-os para a sua própria casa, o carcereiro levou eles para casa. Lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria. Olha o verbo. Por terem crido em Deus. Então toda a casa do carcereiro creu. Paulo profeticamente disse lá na prisão: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Ele estava dizendo: você vai ser salvo e a tua família, ao ouvir a palavra, será salva também. Está falando na Bíblia, amados, que eles tiveram que pregar para a família. Está aqui. Eles estavam alegres, estavam salvos por terem crido em Deus. Quem está entendendo? Amém. Por terem, plural, hein? Crido em Deus. Ou seja, todos os da casa do carcereiro creram. Por isso foram salvos. E hoje, bispa, é da mesma forma. Romanos 10:9, encerramos. Se com a tua boca, agora é singular. Se com a tua boca, você, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador, e que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você vai viver eternamente no gozo, na paz, na alegria com Cristo Jesus. Então a pergunta que eu lhe faço nesta hora é: você é salvo? Você que tem que responder isso com Deus. Você é salvo? Será que há alguém aqui hoje que não tinha conhecimento destas verdades e que agora pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Agora você já sabe. Se hoje alguém precisa passar por este momento, se hoje alguém Deus estabeleceu que fosse assim. Se hoje alguém precisa passar pela salvação, e por estar crendo aí dentro do coração, precisa confessar Jesus, precisa de salvação, você vai agora, a igreja toda em oração, cabeça curvada. Você que vai confessar Jesus agora, vai ficar em pé aí no seu lugar, e eu vou orar por você. Você que agora tem conhecimento de como é que se tem certeza da salvação. Como é que Deus estabeleceu? Tenho que crer com o coração e tenho que confessar com a minha boca. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Quem entendeu o que é a salvação e vai receber Jesus no seu coração, fique de pé hoje no seu lugar. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de festa. Hoje há salvação neste lugar, amados. Hoje é dia de você se libertar deste mundo que só lhe machucou, lhe aprisionou, lhe feriu, lhe frustrou, lhe massacrou. Hoje é dia de você entregar totalmente a sua vida a Jesus Cristo. É hora de você se libertar de qualquer prisão, de qualquer cadeia, de qualquer coisa fútil deste mundo. Você que está de pé, ou alguém mais que vai ficar de pé, aproveita agora porque eu não tenho mais tempo. É hora de você dizer: Senhor, eu vou te receber agora publicamente. Esta é a maior decisão que alguém possa tomar na sua vida. Este é o ato mais sério e mais importante, porque este ato muda a trajetória da vida de um ser humano. Agora é hora. Você que está de pé, curve a sua cabeça, a igreja orando. E vocês vão dizer aí com fé: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que ressuscitaste dentre os mortos e que estás vivo e estás aqui agora. Eu sou salvo para a glória de Deus. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, igreja. A salvação hoje. Receba o amor de Deus, receba o amor de Deus, receba o amor de Deus, receba o amor de Deus. Aleluia, receba o amor de Deus. O selo do Espírito Santo está na
nessas vidas, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Amém, 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 amém! Você está sabendo mais a respeito de salvação? Amém? Diga graças a Deus. Então, se você quer ser salvo, se você que é salvo, quer ver a sua casa salva, você tem que fazer o quê? Pregar. Tem que falar da palavra de Deus. E é assim que vão se manifestar aqueles que são para a salvação. Amém? Às vezes não é na primeira vez, não. Você tem que instar a tempo e fora de tempo, até que os salvos todos reconheçam o chamado de Jesus Cristo. Amém e amém. Bispo Raio vem aqui, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Nós vamos fazer o seguinte: primeiro, nós vamos receber os elementos da ceia, para ficar mais organizada, né? Nós estamos com a igreja cheia. Depois que todos estiverem servidos, aí quando formos ficar de pé, os grupinhos podem se procurar. Se quiserem aqui à frente, à lateral da igreja, eu não sei, no lugar onde a maioria já estiver, eu pedi para ficarem hoje perto, sentados perto. Vamos ver se deu certo. Quem quiser também tomar a ceia com alguém que está lá atrás, fazer um grupo ali para celebrar a Jesus Cristo, vai poder procurar. Vamos aguardar. Participam da ceia todos os crentes em Jesus Cristo, desta denominação ou de outra, que esteja aqui nos visitando. Aqueles salvos em Cristo devem participar. Não há pecado que o sangue de Jesus não tenha coberto. Você está perdoado. Se você tem algum peso no seu coração, peça perdão a Deus. Receba o perdão do Senhor, o lavar do sangue de Jesus Cristo nesta hora. E participe em paz e com alegria. Participam maiores de 14 anos. Crianças não participam ainda, até que tenham entendimento do que significa esta celebração. Amém. Hoje é noite de festa. É noite de nós celebrarmos a ceia do Senhor. E o que nós vamos fazer? Nós vamos comer um pão e vamos tomar um vinho. E com esse gesto nós estaremos dizendo, declarando ao mundo espiritual que nós cremos que há 2000 anos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu a sua vida por nós, morreu na cruz para que nós não precisássemos mais pagar o preço. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, com esse gesto, ao comermos o pão e ao tomarmos o vinho, nós estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que nós cremos sim, que aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada é verdade e, portanto, nós cremos. Os nossos oficiais vão até a igreja, como a bispa disse, cada um dos amados irmãos sirvam-se de um dos elementos e aguardem para que nós conjuntamente participemos dessa ceia, que é a ceia do mês de março. Enquanto isso acontece, nós vamos louvar o nosso Deus, cantando a Ele mais um lindo louvor. Glória a Deus.
Aleluia, estamos em festa, estamos em família. Graças a Deus. Todos se serviram do pão e do vinho? Amém, graças a Deus. Eu queria dizer a você, internauta da graça de Deus, que está nos acompanhando, se é desejo do seu coração, junte-se a nós. Pegue um pão, pegue um cálice de vinho ou de alguma coisa, de um suco, e participe da ceia dos santos. Você faz parte dessa família espiritual que hoje está reunida para louvar o seu Deus e para declarar que crê que o sacrifício não foi em vão, que aquele sangue vertido na cruz, aquele corpo que foi dado por nós, teve validade, teve serventia. Hoje nós somos livres para amar, para adorar o nosso Deus, e Ele nos fez livres, graças a Deus, pela sua vida, pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi dada por nós. Graças a Deus. Eu vou pedir à igreja que se coloque de pé. Os grupos do acampamento já estão formados. Amém? Então temos aí um minutinho para que se formem, para que nós participemos Glória a Deus. Conjuntamente Glória a Deus. Desta festa, desse ato de celebração da morte Amém. E da ressurreição do nosso Senhor Aleluia. E Salvador Jesus Cristo. Se alguém mais quiser formar grupos, mesmo que não tenha estado no retiro, mas quer participar com um grupo mais íntimo, pode convidar alguém a aproximar-se de você, ou vira para trás, faz um círculo de família mesmo, de intimidade. Se as famílias quiserem se reunir, devem se reunir, lá no fundo da igreja também. Amém, glória a Deus. Aqui na frente, podem ocupar o espaço aqui da frente, se quiserem fazer círculos aqui à frente. Venham ali também no canto da direita. Onde houver um espaço aqui, você pode ainda fazer estes grupos de intimidade. Amém, glória a Deus. Podem ocupar o espaço aqui na frente. Pode vir. Se Podem quiserem vir. ficar no lugar, fiquem também. Amém. Nós vamos juntos, temos um acordo. Aqueles que estavam no nosso retiro, na terça-feira, aquele grupo que está ali unido em busca de um bem comum. Aquele grupo que se propôs a fazer a diferença, que compartilhou o que iria fazer. Nós precisamos estar fortalecidos hoje. O amor de Deus, a palavra já nos fortaleceu. E nós temos ainda a comunhão dos santos, a intimidade, a unidade do corpo. E isso nos faz pessoas diferentes, isso nos faz uma igreja diferente. Não é hora de tristeza, é hora de alegria. Ele ressuscitou, é hora de nós celebrarmos em família aquilo que o mundo que não tem a Cristo não pode celebrar. Nós podemos. A nossa salvação eterna, o nosso novo nascimento, a nossa vida eterna com Cristo, a nossa família espiritual nesta terra. Temos muitos motivos para nos alegrar nesta hora. Amém. Diz a palavra de Deus, e portanto nós cremos, que naquela noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos vós. Este é o meu corpo que é dado por vós. Comamos agora esse pão que simboliza o corpo de Cristo que foi dado por nós. Graças a teu nome, Senhor. Obrigada pela tua vida no meu lugar, Jesus. Obrigada, Senhor. Estavas na cruz, o castigo que me traz a paz estava sobre ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ainda naquela mesma noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o cálice nas suas mãos, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de muitos. Tomemos agora esse vinho que simboliza o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Glória a Deus. Este é o selo da nova aliança. Obrigada, Senhor. A tua assinatura. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória, glória a ti, Senhor.
glória, glória, glória ao teu nome. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te damos, ó Deus. Glória. Somos filhos teus, ó Pai. Somos ovelhas do teu aprisco. Por isso nós participamos dessa ceia, esse momento de intimidade. Somos imensamente gratos a ti, Jesus, porque somos um povo que cresce no conhecimento da graça. Ó Deus, a tua obra em nossas vidas não foi em vão. Nós te louvamos por isso, ó Pai, porque somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se tornou novo nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pelo teu infinito amor, pela tua grande misericórdia em nos escolher desde antes da fundação do mundo. Te louvamos também, ó Pai, pelo nosso entendimento, pelos nossos olhos iluminados, pois hoje nós podemos saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Sabemos, ó Deus, que vamos morar contigo durante toda uma eternidade. Ó Deus, e te louvamos por isso. Te agradecemos, ó Deus, porque somos um corpo bem ajustado, porque tu és o cabeça deste lugar. Nós cremos em ti, Jesus. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o eu sou, tu és o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. E eu te louvo, ó Pai, por essa igreja linda, preciosa, que o Senhor está formando aqui nesse lugar. Ó Deus, estamos no 11º ano da nossa vida. Estamos iniciando um novo patamar. Ó Deus, estamos dizendo ao mundo, ó Pai, essa palavra maravilhosa que tem edificado e fortalecido a nossa vida, a graça de Deus. Nela temos crescido a cada dia, a cada quinta-feira, a cada domingo, a cada dia em que nós viemos a esse santuário. E nós te louvamos pela sabedoria que nós temos recebido de ti. E acima de tudo, ó Pai, porque esse povo tem colocado em prática os ensinamentos da graça de Deus. Graças te damos, ó Deus, por esse momento precioso, por essa reunião dos santos. Ó Deus, por esse corpo, ó Deus, que dá a ti soberania. Tu és o soberano Senhor das nossas vidas, ó Pai. As nossas vidas a ti pertencem. E nós saímos deste lugar, Jesus, com o nosso espírito alimentado. Recebemos a ministração da palavra, a palavra genuína, a sã doutrina, a palavra da graça de Deus. Essa palavra que tem transformado vidas, que tem feito com que nós nos sintamos melhores, tem feito, Jesus, com que nós saibamos a nossa posição em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, nós declaramos que esta semana, que agora se inicia, será uma semana de grandes vitórias, será uma semana de grandes manifestações do Teu poder, da Tua graça em nossas vidas. Ó Deus, já declaramos que os desafios que nós temos pela frente, que nós vamos enfrentar, todos eles já caíram por terra em nome de Jesus. Nós cremos em Ti, ó Pai. A Tua palavra diz que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Ti. Por isso nós já declaramos, ó Deus, vitórias nesta semana, em todas as áreas das nossas vidas. Ó Deus, no nosso trabalho, na nossa vida secular, nós declaramos, ó Deus, que todas as oportunidades que nós temos de ver a Tua glória se manifestar, já foi declarada, Jesus. Assim será para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós recebemos em nosso espírito, em nosso coração, a vitória, nada menos do que a vitória, Jesus, porque aquele que venceu o mundo, aquele que morreu e que ressuscitou, nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu declaro, ó Pai, que esta será mais uma semana de vitórias na vida do Teu povo, em nome de Jesus. E aqueles que creem, tomam posse dessa verdade, digam amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. 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 Aleluia. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abraça o Aleluia. irmão do seu grupo aí, enquanto você Amém. louva a Deus. Declaro Aleluia. que vocês vão alcançar os alvos estabelecidos. Amém. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Os cálices vão ser recolhidos. Enquanto isso acontece, nós vamos encerrar o nosso culto, louvando o nosso Deus com um lindo louvor. Antes, estenda a sua mão na direção do altar. Amém.
A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de cada um dos amados irmãos. E aqueles que creem, digam amém, amém. E amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Te exalto, Rei, te adoro, Senhor, te exalto.